Fala, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do treinamento sobre como fazer o seu devocional 100% em inglês. Na aula de hoje, eu vou te ensinar um passo a passo, vou te entregar um roteiro para você aprender inglês através de versículos bíblicos, tá? Tudo o que funciona e o que não funciona, eu vou te ensinar hoje, para você ter a independência de fazer isso sozinho na sua casa, de onde quer que você esteja estudando, alright? Para você ver se vale a pena ficar na aula de hoje ou não, porque eu te garanto que a de hoje vai ser tão boa quanto foi ontem. Ó, a emoção tomou conta de mim ao fazer a minha primeira oração em inglês. Meus irmãos, como foi bom! Emocionante orar pela primeira vez em inglês. Eu tenho certeza que essa primeira vez vai deixar marcada a vida de vocês aí para sempre. Olha isso, que da hora. Aula top. Ninguém vai entender nada eu orando inglês na igreja agora. Ele marcou a galera aqui. Super indico, muito bom. Valeu, Vinícius. Que aula! Num curso comum levaríamos muito tempo até fazer uma oração em inglês assim. Você concorda com isso? Você também acha isso ou não? Eu tenho certeza que sim. Olha o próximo do Samuel. Eu achei essa aula o máximo. Aprendi a orar em inglês. Não acreditei. Fala a verdade. Você também tá tendo essa sensação de, eu não acredito que eu tô aprendendo tanto assim. Você também tá tendo essa sensação que o Samuel compartilhou aqui com vocês? Muito massa, né? Olha esse da Denise. A aula foi muito edificante e a metodologia maravilhosa. Eu fui muito abençoada. Será que existe algo mais edificante e mais agregador para o seu conhecimento terreno do que estudar inglês, que é a habilidade talvez a mais importante dos nossos dias hoje, através da Bíblia, no mesmo tempo que você é edificado pela palavra de Deus? Duvido. Tenho certeza que não. O próximo comentário da Maria. Com certeza, eu agradeço muito pela vida, de poder nos ensinar com tanta graça. Orei pela primeira vez. Está sendo uma experiência sobrenatural. É exatamente isso. É sobrenatural. É disso que a gente está falando. Ó, a melhor forma de aprender inglês e aumentar o vocabulário sobre os atributos de Deus é através da palavra. E usar desses atributos em nossa oração para glorificar e exaltar Ele. E, para a gente finalizar aqui, ó. É bom demais sentir que estou progredindo. Você também está sentindo que você está progredindo? Sim ou não? Me conta aqui nos comentários. Eu fiquei emocionada na hora de repetir a oração. Queria agradecer porque desde o primeiro vídeo que eu assisti, é como se uma chave virasse na minha cabeça. E eu passei a amar inglês e destravar quando se tratava do idioma. Que Deus continue usando. Amém. Gente, esse destravar, ele é resultado de tudo que a gente tem experimentado, desse conjunto maravilhoso que é inglês e a Bíblia. E hoje, isso dá tão certo por conta dos princípios que eu ensinei vocês ontem. Lembra lá do CSIR? Contexto, emoção, curiosidade, informação e repetição. Beleza. Agora, para você entender a importância e a relevância de tudo que eu vou te ensinar aqui agora, como aprender inglês através da Bíblia, eu vou te mostrar um depoimento de uma das nossas alunas que aplicou esse método que eu vou te ensinar aqui agora. Eu sou a Daiane, de Curitiba, e assim, sem palavras, foi um divisor de águas para mim. O máximo de contato que eu havia tido era o verbo to be na escola. Entrava em aula, saía de aula, parecia que era a única coisa que eu ouvia e aprendia. E eu comecei a estudar, assim, gente, pensa, 0 mesmo. Eu fazia as aulas de segunda, né, que já tinham me aberto um leque. Aí, durante o intensivo, eu falei, cara, eu não acredito que isso é tão simples. Por que dificultaram tanto para mim? Esse aprendizado não é tão difícil e eu fui me apaixonando. E, assim, eu comecei por um propósito e hoje eu vejo um propósito muito maior. Um dia muito marcante para mim foi quando eu entrei no banheiro lá, tava tomando banho, falei, vou treinar o louvor, né? Coloquei lá a música e comecei a cantar. Depois que eu terminei e saí, minha mãe falou assim, nossa, você sabe que me deu vontade de aprender também? Eu acho que eu vou aprender também. Porque agora, gente, virou a chave, já é. Não é impressionante, gente? E é isso que eu vou te ensinar aqui agora. Eu vou te ensinar a fazer isso, a percorrer o mesmo caminho.
tá bom? E não só vou te ensinar e te dar os passos, como também a gente vai aplicar junto aqui, simultaneamente. Você vai saber o que fazer e vai ver o que precisa ser feito, sendo feito aqui ao vivo e já aprendendo também muita coisa do inglês, tá bom? Você tá preparado? Você tá preparada? Então, let's start. Como a gente está falando aqui de devocional, como fazer o seu devocional 100% em inglês. E a etapa de hoje é a leitura bíblica, aprender inglês com versículos bíblicos. Nada mais justo do que a gente começar orando aqui, né? Então, eu peço para você, feche os seus olhos onde quer que você esteja and let's pray. Let's talk to our Father. Vamos lá. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, santo, e nós te agradecemos, Deus, pela vida, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com essa multidão de pessoas no mesmo propósito, que é aprender inglês através da Bíblia, através de versículos bíblicos. E, na verdade, o nosso desejo mesmo é... Nós sabemos que a Bíblia não é mais um livro, né? Mas é o Senhor falando conosco. E nós confessamos juntos aqui que a sua palavra, Pai, nos nossos corações, nas nossas mentes, é aquilo que nos traz vida. É o alimento para as nossas almas. E é isso que deixa esse momento tão especial e tão maravilhoso. Então, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que cada um aqui, Senhor, que esteja nessa aula, tanto ao vivo como assistindo a gravação depois, que cada um saia desse momento com a mente bem estabelecida, bem definida sobre como aprender inglês usando a sua palavra. E ao mesmo tempo que a gente faz isso tudo, que possamos sair daqui edificados através do versículo que vamos estudar hoje. Em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração. É isso que nós te pedimos para a glória do teu nome. Amém. Amém. Amen. Amém. Só você que concorda aí, manda o seu hashtag Amen or Amen in English. And let's start. E vamos começar. Vamos lá. Como estudar inglês através da Bíblia? O primeiro ponto, eu já quero te dizer aqui, ó. O primeiro ponto para você anotar, você que está mandando aí o hashtag Amen ou Amen, já começa anotando aí. O primeiro ponto é: tenha uma seleção de versículos que você vai estudar. Por quê? Por que isso é importante? Saber exatamente, ó, tal dia eu vou estudar esse, tal dia eu vou estudar outro. Por quê? Porque você economiza tempo. Você economiza tempo pesquisando versículos ou decidindo qual versículo você vai estudar em inglês. Então, o primeiro ponto é: faça uma lista de versículos para você estudar nos próximos, pelo menos, 30 dias. 30 versículos para você estudar nos próximos 30 dias. Um outro fator, um outro motivo aqui para você escolher 30 versículos é o quê? Você vai conseguir estabelecer o hábito de estudar inglês com a Bíblia diariamente. Se você fizer isso durante os 30 dias, cara, você vai ficar de fato imparável. Depois dos outros 30 dias, os próximos 30, 60, 90, 120, simplesmente vai se tornar algo natural para você. Então escolha pelo menos 30 versículos aí para você estudar nos próximos 30 dias. Esse é o primeiro ponto, para você economizar energia, tá? Dica, sugestão. Eu sugiro que esses 30 versículos seja sobre os 4 temas que a gente estudou na série semanal do Inglês com a Bíblia. Vocês lembram quais foram? Quem Deus é, quem nós somos, propósito e como potencializar o propósito. Então anota aí, é isso que eu sugiro que você faça. Esses temas que eu sugiro que você estude. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Agora, a escolha do versículo. Esse é o segundo ponto. Escolha o versículo. Calma que vai ficar cada vez mais profundo, e tudo isso que eu estou te mostrando aqui é para você entender antes da gente mergulhar no versículo que a gente vai estudar hoje e vai mostrar na prática aqui como faz. Beleza?
Escolha o versículo. Existe um detalhe aqui. Qual que é o detalhe? A quantidade de palavras novas. Como assim, teacher? Vamos lá. Você não pode querer estudar num dia um capítulo inteiro. Não tem como. Vai ser ruim, tá? Você vai ter ali o contato com diversas palavras novas, mas você não vai aprender a maioria delas. E é bem provável que você não aprenda nenhuma. Você passa esse momento de estudo aí e não entenda nada, tá? Não fixe nada do que você vai estudar, tá bom? Então, quantas palavras novas, né? Ali uma faixa para você ter uma noção, uma base. Escolha versículos com entre, né, 20 e 30 palavras novas, no máximo, tá? Se passar disso, é desperdício e ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Beleza? Esse é o segundo ponto, é um detalhe extremamente importante. Por quê? Lembra sempre que qualidade, no nosso caso aqui, é melhor que quantidade, tá bom? Qualidade melhor que quantidade. Anota isso. E a gente já vai para o terceiro ponto. Vou corrigir essa câmera aqui, agora sim. Beleza. Ok. Quantidade melhor. Aliás, qualidade melhor que quantidade. Pronto. Pergunta: qual Bíblia ou qual versão eu recomendo? Ó, inclusive, combinamos aqui, né? Eu e o Almauri. Olha a pergunta dele, ó. Preciso de uma orientação para comprar uma Bíblia em inglês. Comprei uma, onde vejo onde o verbo shall é predominante. Tá. Qual Bíblia eu recomendo? Eu recomendo aquilo que eu uso, tá? Então, para você saber aqui, ó. A minha Bíblia é essa daqui. Holy Bible. Eu comprei na Amazon. E a versão que eu uso é essa daqui, ó. New International Version, que em português é a NVI, tá? Eu sugiro que você compre uma 100% em inglês. Por quê? Eu até dei essa dica nos meus stories outro dia, e eu recomendo que seja 100% em inglês, porque você não perde a oportunidade de pesquisar as palavras novas, as expressões novas. Se for uma Bíblia bilíngue, como está muito fácil ali, como está tudo ali na mão, você acaba desperdiçando o exercício que você teria de pesquisar, de ver palavras, de ver imagens que se relacionam com aquilo que você pesquisou. Então você não faz tão bem feito quanto poderia ser. E você se engana também, porque é mais rápido, você pensa que é mais fácil, que é melhor, mas não é. Tá? Então eu recomendo que você se desafie comprando uma Bíblia 100% em inglês, tá? Mas não faça isso agora, nesse momento, porque a gente vai ter uma surpresa no final da aula, tá? Se você não quiser comprar e não puder comprar, você tem uma outra opção, que é usar esse aplicativo aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar aqui. Ó, esse Holy Bible, esse marronzinho. Nesse aplicativo você consegue selecionar, definir as versões, e você consegue fazer isso também de uma forma muito simples, sem precisar gastar nada. Inclusive, antes de ter essa minha Bíblia aqui na versão física, eu usei por muitos anos o aplicativo no celular e é bom também, tá bom? Anotem aí o nome do aplicativo. YouVersion. Esse é o nome do aplicativo e a capa dele tá escrito isso, Holy Bible, né? Que é a Santa Bíblia. Ao pé da letra. Pronto. Depois você baixa, anota, a gente vai colocando em prática aos poucos. Então, pergunta respondida. Qual Bíblia e qual versão eu recomendo? Alright. Bom, agora você já tem
a lista de versículos prontinho para definir, para estabelecer o hábito. Você já tem a noção de qual tipo e qual tamanho de versículo escolher, partindo da quantidade de palavras. E também já tem a recomendação da Bíblia física e do aplicativo, tá? O nosso quarto ponto é o momento de estudos na prática. Você está com um versículo na sua frente. E agora? O que você faz? Você está com um versículo ali 100% em inglês na sua frente. Você faz o quê? Por onde você começa? Vou te ensinar aqui agora. Tá bom? Presta atenção, se prepare e vamos lá. Ó, abri o versículo aqui. Inclusive, é esse o versículo que a gente vai estudar aqui hoje. João 15. Não abra isso em português. Eu vou compartilhar a tela e você vai ver facilmente. Esse é o versículo aqui que a gente vai aprender hoje em inglês, enquanto eu te ensino como fazer. Então, eu estou te dando um peixe, que é essa aula, mas também estou te ensinando a pescar, tá? Então, aproveita. Bom, digamos que o seu versículo do dia é o John 15:15. Essa é uma das aulas lá do nosso intensivo de 30 dias de inglês com a Bíblia. Bate o olho no texto e faça uma autoavaliação. Quanto desse texto eu conheço? Quais palavras, quais expressões desse texto eu entendo e qual eu não entendo? Faça essa autoanálise. Se você está com esse texto aqui embaçado, aumenta a qualidade aí, tá? Coloca no HD aí que você vai conseguir ver. Provavelmente está em 480p. Coloque em HD aí que vai dar certo. Vai nas configurações, melhora, tá? Então faça uma autoavaliação. Quanto você entende desse texto? De 0 a 10. Me responde aí você agora. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my father, I have made known to you. De 0 a 10, quanto você entende? Somente o friends. No problem. 5, 6... 6. Beleza. Não tem problema. Por que essa autoavaliação é importante, galera? Vocês vão entender lá no final da aula, tá bom? Mas você tem que saber. Eu tô aqui. Eu tô nesse ponto A. Antes de você querer ir para os Estados Unidos, a primeira coisa que você tem que saber é onde você tá. Né? Como você vai selecionar lá o ponto de partida e o ponto de chegada. Esse é o seu ponto de partida, seu ponto A. 0. 10. Ó, o Matheus de Souza. Beleza. Ok. Anota. Esse é a primeira coisa que você tem que fazer. Qual que é o meu ponto A? Tá? Meu ponto A é esse. Eu não entendo nada do versículo. Beleza. Tá bom. Depois do seu ponto A, depois que você sabe, você vai ir atrás das palavras, expressões e as coisas que você percebeu que você não sabe. No caso, quem entendeu 0, o que você vai ter que fazer? Palavra por palavra, expressão por expressão, e vai ter que ir atrás desse significado e desse uso. Mas não é só isso, tá? Não é só você, por exemplo, colocar ali no Google Tradutor. O que eu recomendo que você faça nessa etapa de ir atrás do que precisa ser feito, daquilo que você não sabe? Eu recomendo que você faça associações. Por exemplo, olha o que a gente vai fazer aqui agora. No longer. O que isso significa? No longer. Não mais, tá? No sentido de eu já fiz isso por um tempo,
mas eu não faço mais. I no longer call you servants. Servants é servo, tá? Mas, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Eu não vos chamo mais de servos. Durante a aula, a gente faz a seguinte associação aqui, ó. No longer. A gente dá o exemplo da música. Você já escutou aquela música assim, ó? I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Em português, ela é assim, ó. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Então, não só ir atrás do significado, mas também fazer essas associações. Associação com música, que aí você não esquece nunca mais. Associação com imagens, que aí você não esquece nunca mais. Esses elementos, eles contribuem para quê? Para você unir. Antes era só uma palavra. Antes era só um no longer. N-O-L-O-N-G-E-R. Letras. Mas agora, o quê? Agora é o no longer unido com uma melodia, que você já conhece em português, provavelmente. Então, isso aumenta muito a sua chance de se lembrar depois, que é o que você quer. Você não quer só aprender. Você quer aprender, se lembrar depois na hora de usar. Por exemplo, ó, o Moisés, louvado seja Deus porque eu consegui entender quase todo o versículo. Por que que ele conseguiu entender? O Moisés é um dos nossos alunos do Inglês com a Bíblia. Né, Moisés? Então, você se lembra porque foram usados esses elementos visuais, auditivos, né? E isso facilita muito. Então, recomendo que você faça isso. Ó, para não deixar vocês na mão, porque você deve estar se perguntando, ok, você teve essa ideia aí, mas eu não sou criativo, assim, ou eu não tenho essa orientação. Eu vou ter muito trabalho para encontrar essas coisas. Tudo bem. Então, ó, vou te dar uma dica. Abre o seu navegador. Eu vou fazer isso aqui com você agora. Você vai abrir o seu navegador, entra no Google, e aí você vai digitar, por exemplo, não sei o que significa servants. Não sei o que significa servants. Então entra aqui no Google e não vai direto no tradutor. Vem aqui, ó, nessa etapa. Por quê? Além do significado que você já tem aqui direto, ó, servant é funcionários ou funcionárias. Pode ser servos, tá bom? Então Jesus está dizendo assim, ó, I no longer call you servants. Ou seja, eu não vos chamo mais de escravo ou de servos. Bom, você vê aqui o significado, mas você também vê o quê? Imagens. Vamos ver o que aparece aqui de imagens? Ó. Agora fala em voz alta. Servants. 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 Tá vendo? Pronto. Dificilmente, se você falou aí em voz alta, dificilmente você vai se esquecer disso aqui que eu te ensinei agora. Dificilmente você vai se esquecer que servant significa servo ou serva. Principalmente se você fez aquela associação com o versículo que você já conhece em inglês. Eu não vos chamo mais de servos. Percebe como é poderoso e como é totalmente diferente de você simplesmente abrir o versículo aqui e aqui do lado tem em inglês e do outro lado tem em português já. Não é totalmente diferente? Você concorda? Pronto. Faz assim, ó. Comece a usar, comece a aplicar que você vai ver os resultados chegarem. Ok. Faz isso.
a gente vai aplicar isso durante o estudo desse versículo aqui também. Bom, esse conjunto é como se fosse o não mais, só que no sentido de duração. Exemplo, I no longer call you servants. Por que isso? Eu chamei por um tempo, só que eu não chamo mais. Eu não vos chamo mais de servos. Exemplo da música. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Eu não sou mais um escravo do medo. Eu sou um filho de Deus. Eu já fui escravo do medo. Só que I am no longer a slave. Eu não sou mais. Tá? Não sou mais. Um detalhe. Não precisa usar o not ou auxiliares para fazer essa negação quando você usa o no longer. Por exemplo, o don't ou o does not. No longer, então, você não precisa usar o don't ou does not. Esse é um detalhe de uma informação que... Será que você encontraria se você pesquisasse direto, assim, rápido? Provavelmente não. Então, esse é um dos pontos que dificulta quando você está sozinho, tá? Os outros você consegue fazer muito bem. Só que, com o passar do tempo, você vai encontrando, né? Você vai pesquisando, você abre um site, abre o outro, e aí você consegue achar essas informações. Tá bom? Só que, não só... O ponto é, galera, vocês que estão aqui, essas mais de 200 pessoas que estão aqui ao vivo, o ponto é, não precisa ficar limitado só no que você está vendo no versículo. Você tem que se fazer perguntas. Por exemplo, da onde que saiu essa afirmação aqui? Da pergunta. Ué, mas o não, eu não preciso falar o don't ou does not? Por exemplo, eu não estudo. I do not study ou I don't study. Por que eu não mais, eu não sou mais, não precisa do not ou does not? Por que isso? Talvez você nem tinha tido essa curiosidade, né? Agora eu acabei de despertar a curiosidade em você, que é um dos pontos lá, né? Contexto, emoção, curiosidade. Aí agora você está pronto para receber a informação. Beleza? E a informação é: não se usa o not ou o does not. Para quê? Quando a gente utiliza o no longer. Por que isso acontece? Isso acontece porque no inglês a gente não nega duas vezes na mesma frase. Então, I'm no longer... No longer já é negativo. Se você usar o do not, vai ficar duas vezes negativo, que se tornaria positivo. Olha só a confusão. Então, não se faz isso. Mas, para você fixar, né, e para você de fato entender, você precisa de um tempo de prática, de costume, de contato. Por isso que é tão relevante que você faça isso durante um tempo. É tão relevante que você não estude, por exemplo, hoje um versículo e depois, só na semana que vem, estudar de novo. Essa é uma das explicações porque muita gente se matricula em escola de inglês e demora muito tempo para se tornar fluente ou nunca se torna. Por quê? Ela vê esse padrão hoje e ela só vai ter contato com isso de novo na semana que vem. Cara, vai ser um trabalho e provavelmente essa pessoa não vai conseguir fixar aquilo que ela está aprendendo, que ela está ouvindo, tá? Esse é um dos problemas do sistema tradicional, mas o que eu estou te recomendando aqui para você fazer, com certeza vai solucionar esse problema, você vai passar por cima dessa dificuldade. Fechou? Continuando aqui. Ó, que interessante essa próxima dica. Pesquise pelas informações que você não conhece, como vocabulário, expressões e estruturas que podem ser utilizadas em outro ou outros contextos. Gente, pensa. Qualquer coisa, qualquer verbo, qualquer expressão, qualquer regra, padrão do inglês que você aprende com esse contexto aqui, dentro da Bíblia, com a Bíblia, você consegue utilizar no seu dia a dia. Exemplo.
Ó. Se eu quisesse falar, eu não acordo tarde mais. Eu não acordo tarde mais. Como eu diria isso em inglês? A gente acabou de aprender aqui na Bíblia, com a Bíblia, só que a gente consegue usar e aplicar num contexto que não tem nada a ver mais com a Bíblia. Por exemplo, eu não acordo tarde mais. Então, I no longer wake up late. I no longer wake up late. Não dá pra aprender. Inclusive, um dos comentários assim mais chatos que eu recebia durante os convites que aconteciam era assim: não dá pra aprender inglês com a Bíblia. É muito formal. Não tem nada a ver. Não dá pra usar o que você aprende através da Bíblia no dia a dia. Não, como não? Talvez é a falta de orientação, né? Talvez é uma questão de despertar isso na sua mente, de você se exercitar a se fazer a pergunta: será que eu consigo usar isso aqui que eu estou vendo nesse versículo em outros contextos? Por quê? Nem todo mundo aqui vai ser pregador da Bíblia. Nem todo mundo aqui vai ser um missionário. Certo? Só que todo mundo aqui é cristão. E todo mundo aqui pode usar da Bíblia para aprender inglês e usar o que você vai aprender aqui com a Bíblia em inglês em outros contextos, na sua profissão, naquilo que você for fazer, na sua viagem, etc. Tá? Então a utilidade disso aqui é maravilhosa, beleza? Quero que você entenda isso. Beleza. E para concluir, um dos fatores que o pessoal fala, não dá para aprender inglês com a Bíblia, por exemplo, é por quê? Por causa das versões. Por exemplo, a King James, que foi o que o Amaury falou aqui, ó como é a versão. I call you not servants. Essa é uma estrutura que não é mais utilizada no dia a dia do inglês. Por isso que eu recomendo para você que você utilize a versão NVI. Porque, na minha visão, ela mantém o significado do texto, ela não muda completamente o texto, e ao mesmo tempo ela não é tão formal quanto a King James, por exemplo. Então você aprende coisas do inglês através desses versículos que você consegue usar fora do contexto bíblico. Fechou? Beleza. Continuando. O que você vai fazer com isso que você pesquisou, que você encontrou aqui no Google, com essas imagens, com esses significados? O que você vai fazer com isso? Você vai anotar tudo em um banco de dados. Que banco de dados? Que seja fácil de consultar. Por exemplo, um banco de dados que é fácil de consultar é o bloco de notas do seu celular. A qualquer momento você tem acesso ao seu celular, certo? O que você faz? Anotou a palavra aqui, ó. Vou fazer esse exemplo aqui agora, ó. Você anotou a palavra servant? Não deixa só a palavra na sua anotação. Vem aqui, ó, inserir, imagem, pesquisa na web aqui, ó. Servant. Pronto. Agora você tem a palavra e a imagem, que obviamente não precisa ser desse tamanho, né, gente? Pode deixar menor aqui que já dá para você se lembrar. Esse banco de dados, pessoal, precisa estar acessível para você. Por quê? Porque você não sabe o momento que você vai ter a oportunidade de estudar. Às vezes você está numa fila e você quer revisar o que você aprendeu hoje cedo no versículo que você estudou no seu devocional. E aí? Então, faça um bloco de notas no seu celular ou no seu computador, mas que você consiga estudar onde você estiver, para você revisar, aproveitar o tempo que às vezes fica ocioso para revisar o conteúdo. Ok? Vamos dar uma pausa aqui e ler esse comentário. Eu tô aqui pois sou cristã, já matriculei em 2 escolas e não consegui desenvolver. Preciso do inglês por conta do meu trabalho e pretendo viajar. Então você tá no lugar certo.
Cara, isso tem que ser compartilhado com o mundo. Então compartilha aí, gente. Compartilhem demais, massa demais. Top. Continuando. Depois que você fizer isso tudo com o versículo, aqui tem várias palavras, vários detalhes, vários pontos do inglês, ó. Por exemplo, o apóstrofo e a posse dupla. O instead é a sua aplicação. O present perfect, que é uma estrutura do inglês, né? Que é muito utilizada, tá? Os verbos que foram utilizados e com outras aplicações. Tem várias coisas que você pode aprender num só texto, tá? Várias coisas mesmo. E esse PDF aqui é só um resumo de tudo que foi falado lá na aula. Esse é o versículo, para quem está pedindo aí. Só que o ponto é, você fez esse processo do jeito que eu estou te falando aqui, do jeito que eu estou indicando que você faça? Fazendo as associações, fazendo todo dia, buscando, indo atrás, salvando no bloco de notas, revisando, etc. Fez? Fiz. Ok. Quando você acabou... entendi o versículo. Tá. Não é só fechar o caderno ou a Bíblia e acabou. Não. Você tem que parar e fazer a seguinte reflexão. Faz a seguinte reflexão. Antes de começar a estudar o texto, eu não entendia nada. Ou entendia 2. Entendi quase nada. Depois que eu fiz esse exercício, eu entendi 10. Entendi 100%. Entendi tudo. Compreendi 100% do que o texto quis dizer. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter aquela sensação de, eu não acredito que eu consegui. Que eu tô lendo um versículo inteiro em inglês. Por exemplo, você vai entender aqui, ó. Eu não vos chamo mais de servos ou de funcionários, porque um servo não conhece, não sabe os negócios do seu mestre. Ao invés disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu aprendi do meu pai, eu tenho feito conhecido a vocês. Tudo que eu aprendi com meu pai, eu tenho feito conhecido para vocês. Aí você fala assim, cara, eu entendi tudo. Olha o tanto de coisa que eu aprendi só com esse versículo. Olha o tanto de palavras novas que eu somei ao meu vocabulário. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma sensação assim de prazer, um prazer incrível. E sabe o que vai acontecer? Esse prazer que você está tendo vai ser o combustível para você voltar amanhã e continuar estudando. Tanto é que muitos de vocês só estão aqui para essa segunda aula, que a gente está com praticamente a mesma quantidade de pessoas ao vivo de ontem. Muitos de vocês só estão aqui de novo porque ontem foi muito bom. E amanhã vocês só vão voltar porque hoje foi muito bom e você está tendo uma sensação de desenvolvimento. Cara, eu estou progredindo, eu estou avançando, eu estou ficando mais perto de onde eu quero chegar. Esse micro resultado vai fazer com que você queira voltar no dia seguinte. E isso vai fortalecer a sua constância. E a gente já sabe aqui que uma pessoa que é constante no estudo do inglês, não tem como essa pessoa não ficar fluente. Tá? Por isso que esse método é tão valioso, tão importante, tão transformador. Você está entendendo? Então, essa é a importância do micro resultado. Então, você tem que parar e pensar, cara, qual que foi o meu ponto B? Onde eu cheguei depois desse estudo? Onde eu cheguei depois desse investimento aqui que eu fiz de tempo, de energia aqui, eu abri mão de assistir alguma coisa para estudar isso aqui, será que valeu a pena? Beleza, você vai saber isso no ponto B. Aí você vai voltar no dia seguinte para estudar. Você vai se tornar constante e vai se tornar fluente, consequentemente. Só que tem um ponto extra, um ponto chave. No dia seguinte, antes de você começar o próximo versículo, antes de você ir pro versículo do dia, é extremamente interessante
que você revise o versículo do dia anterior. Por exemplo, olha o que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Você lembra qual que foi a oração de ontem? Quem consegue escrever aí nos comentários qual foi a oração de ontem? Vocês vão ver como é poderoso o simples fato de você repetir, de você ter contato novamente com algo que você já viu. Dá uma olhada. Esse aqui é o nosso PDF, né? Então, a estrutura da oração, tal, frases, agradecimento, beleza. A oração completa. Ó, Father, you are holy, powerful, and great. Thank you for your goodness, love, and salvation. God, at this moment I ask you for wisdom, peace, and joy, so that I may glorify your name with my life. I pray and I thank you. In Jesus' name. E aí? Você se lembra disso aqui? Você se lembra do significado dessas coisas aqui? Sim ou não? Você acha que se você fizer esse simples ato de revisar, você acha que você vai fixar mais? Sim ou não? Gente, vai ser um crescimento absurdo. Vai ser um crescimento exponencial. Pai, Tu és santo, poderoso e grandioso. Eu Te agradeço pela Sua bondade, amor e salvação. Deus, nesse momento, eu Te peço por sabedoria, paz e alegria, para que eu possa glorificar o Seu nome com a minha vida. Eu oro e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Esse é o poder da revisão. Esse é o poder de você aplicar esse ponto aqui, ó, do nosso roteiro de estudos. Não é incrível? Para você sair daqui, desse encontro, com um pouquinho mais de conhecimento do inglês, eu quero ensinar um detalhe aqui para você, tá? Vamos lá. Quando a gente fala aprender em inglês, quando a gente está falando, eu aprendi com o Mateus. Com quem que você aprendeu o significado de no longer? Aprendi com o Mateus. Né? A gente fala assim no português. No inglês é totalmente diferente. A gente não fala, eu aprendi com. A gente fala, eu aprendi do. É como se eles encarassem a pessoa que ensina como a fonte do conhecimento, tá? A origem do conhecimento. E para isso eles usam essa forma diferente. Então eu não aprendo com, eu aprendo do ou da, de alguém. Sai de alguém e vem para mim. E aí, para expressar isso, eles utilizam essa palavra aqui, ó, from. From. Where are you from? De onde você é? A mesma coisa que é utilizada para explicar origem, destino. Por exemplo, de Marília a São Paulo. From Marília to São Paulo. From, origem, ó. De Marília, from Marília to São Paulo. Existe um outro caso que a gente utiliza essa mesma estrutura aqui para falar origem e destino também. Por exemplo, se eu fosse te fazer a pergunta, de 0 a 10, quanto você entendeu? Eu diria, from 0 to 10. De 0 a 10. From 0 to 10. How much did you understand? Quanto você entendeu? Tá vendo? Esse from tem sempre o sentido de origem, tá? Origem. E no inglês a gente não fala com, que seria o with, né? A gente fala o from. E é isso que acontece aqui no versículo. Olha Jesus falando, ó. Porque tudo, for everything that I learned, porque tudo que eu aprendi from my father, ou seja, do meu pai, saiu do meu pai, from my father, tudo que eu aprendi tendo o meu pai como a fonte desse conhecimento,
eu tenho feito conhecido a vocês. Anotou? Esse é um ponto do inglês que você aprende através do versículo bíblico. Que você pode usar isso pro resto da sua vida em inglês, com o inglês. Não é top? O que você está achando disso? O que você achou de aprender isso através da Bíblia, do inglês com a Bíblia? Essa é a possibilidade, essa é a oportunidade que você está tendo aqui na sua frente. Você só precisa aplicar o que eu estou te ensinando. Beleza? Eu vi gente aí que falou, hoje mesmo já orei em inglês aquela oração que a gente aprendeu ontem. Então faça isso, tá? Amanhã, aplica esse conteúdo aqui que eu estou te ensinando. Tenta aprender inglês através de um versículo. Siga esse passo a passo aqui que você vai ver o resultado. Vamos fazer uma revisão aqui, rápida, do nosso conteúdo de hoje. Primeiro, então, tem uma lista de versículos para os próximos 30 dias. Para quê? Para você desenvolver um hábito. Quem tem o hábito de estudar inglês é simplesmente imparável. Sugestão de tema para esses versículos. Quem Deus é. Quem você é. Versículo sobre propósito. Qual o seu propósito? E como potencializar o seu propósito. Beleza. Eu sugiro que você aprenda esses temas aqui, porque além de um falante do inglês, que você já vai ter um diferencial assim, ó, absurdo na Terra. Se você se tornar um ser humano que sabe quem Deus é, quem você é, qual que é o seu propósito e como potencializar o seu propósito, você vai ser alguém que vai deixar muita saudade na Terra. Você vai ser alguém muito relevante para essa geração, para essa nação, para esse mundo inteiro. Tá bom? Por isso que eu sugiro esses temas. Qual que foi o próximo ponto que a gente viu? Escolha o versículo que você vai estudar no dia. Cuidado com a quantidade de palavras novas. Não pegue um texto que você não conhece nenhuma palavra e um texto que você não conhece nenhuma e o texto tem 50 palavras. Não vai adiantar nada. Tá? Não faça isso. Escolha do versículo. Qual Bíblia usar? Qual versão eu recomendo? Tem a física e tem o app. A versão que eu recomendo é a NIV, que é a New International Version. Tá bom? Ok. No momento do estudo, o que você vai fazer? Lógico, você começa orando. Abriu o texto, qual que é o seu ponto A? Quanto você entende? Quanto você entende? Durante. Eu entendo nada, eu entendo 2, eu entendo 3. Durante. Pesquise pelas informações que você não conhece, como vocabulário, expressões, estruturas que podem ser utilizadas em outros contextos. Anote tudo em um banco de dados que seja fácil de consultar, sempre associando com o quê? Imagens, músicas e outros ingredientes emocionais. Como eu estou fazendo aqui com vocês constantemente. Depois que você aplicou esse passo a passo, você precisa saber aonde você chegou com isso. Qual que foi a sua recompensa por isso. E aí você vai ver a importância do micro-resultado. Fazendo isso, você vai se tornar uma pessoa constante no estudo do inglês. E não tem nada que prove o contrário disso. No dia seguinte, antes de ir para o próximo versículo, você vai revisar o que você estudou no dia anterior, antes de ir para o próximo, tá? Agora a gente vai fazer um combinado. Mateus é a fonte. O Carlos perguntou aqui, I learn from Mateus. É assim que fala mesmo? É assim mesmo. Eu aprendo com o Mateus. Por quê? Porque nesse caso, né,
como a Edivane disse aqui, o Mateus é a fonte. É como se o conhecimento saísse de mim, através desse microfone aqui, e chegasse nos seus ouvidos, entrasse na sua mente e você aprendesse. Então, aqui a fonte do conhecimento está desse lado, certo? Então, é por isso que a gente utiliza o from. Primeiro, eu quero um feedback sobre como foi essa aula aqui agora. Você acha que isso foi fundamental? Você acha que isso vai te ajudar na sua prática? Sim ou não? Let me know. Você acha que isso vai mudar a sua vida aí com o inglês? Foi essencial, vai me ajudar muito, aula incrível, aula extraordinária, amei, top. Então tá, beleza. Então, se você não assistiu a aula do dia anterior, o encontro 1, assista. E a aula de amanhã vai ser assim, ó. Por quê? Assim como ontem, que você saiu daqui orando inglês, amanhã você vai sair sabendo cantar um trecho de uma música cristã em inglês. Você vai conseguir cantar, tá? E a partir dessa música, você vai aprender vocabulários extremamente importantes para você tanto usar para orar, como vocabulário que vai ser muito útil na hora de você entender os versículos da Bíblia. Então não perca a aula de amanhã. Aproveite a aula de amanhã. Beleza? Vai estar sensacional. Vejo você amanhã na nossa aula sobre como aprender inglês com músicas cristãs. Vai ser sensacional. Você tinha que chamar pelo menos umas 10 pessoas para estar com você aqui. Tá bom? Um abraço para você, um beijo no seu coração. Eu tô encerrando essa transmissão aqui em 3, 2, 1.